Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de segunda-feira. Hoje é dia 27 de junho. No Evangelho, nós escutamos Jesus dizer: Segue-me. Quando Jesus chama, e essa palavra é dirigida a mim e a você, Ele está doando a nossa vocação. Quando Jesus diz segue-me, Ele está confirmando o nosso chamado. No Evangelho de hoje nós vimos as pessoas se perderem nas preocupações da vida. E Jesus é categórico. Segue-me. Porque o chamado, irmãos e irmãs, significa também renúncia. Nós precisamos abrir mão até de coisas muito boas para sermos fiéis ao nosso chamado, à nossa vocação. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Peça a Jesus que este Evangelho possa confirmar o teu chamado. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro chamado que Deus nos faz é a vida. Com o batismo Ele nos chama à santidade. Depois Ele nos dá uma vocação específica, normalmente ao matrimônio ou à vida consagrada. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Diga a Jesus, ao ouvir a voz que te chama, segue-me. Diga a Jesus, eis-me aqui, Senhor. Vamos dizer sim a Deus. Assim como Nossa Senhora abriu o seu coração, dizendo um sim com fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana, quinta-feira, eu vou celebrar 10 anos de sacerdócio. Entrei no seminário em 2001, fiz uma longa caminhada até a ordenação, foram 12 anos até a minha ordenação sacerdotal. Quero pedir que você interceda por mim. Na paróquia, a gente lança sempre um desafio de um presente social para o meu aniversário, que consiste em doar uma cesta básica à igreja. Essa cesta básica vai ser direcionada às famílias carentes aqui da Vila Planalto. Como nós iremos fazer a nossa festa julina nos dias 8, 9 e 10 de julho, você pode também fazer uma doação para a realização da nossa festa julina. Sua doação será muito bem-vinda. Eu peço, sobretudo, que você reze pelo meu chamado sacerdotal. Peço que Deus continue me santificando e me dando a alegria de servir a igreja. Queridos irmãos e irmãs, a voz de Jesus que nos chama é a voz de Cristo, o bom pastor, aquele que tem um chamado específico para as suas ovelhas. Muitas vezes basta um sinal de Cristo, basta um verbo, basta uma palavra, um chamado, e as ovelhas começam a segui-lo. As ovelhas que seguem Jesus, queridos irmãos e irmãs, estão atentas a tudo o que ele fala. Essa atenção se traduz com duas palavras: amor e obediência ao chamado. As ovelhas que amam o Cristo Mestre, o Cristo Bom Pastor, as ovelhas que obedecem a Jesus, elas começam a encaminhar-se
guiadas pela voz que sentem como uma presença amiga. A voz de Cristo nunca é uma voz opressora, uma voz que vai nos assustar. Esse chamado é a voz da presença amiga de Deus conosco. É uma voz forte, porém doce. Ao mesmo tempo que é forte, é doce. É uma voz que encaminha toda a nossa vida, nos dá direcionamento, nos dá discernimento. Queridos irmãos e irmãs, essa voz de Jesus é uma voz que protege, é uma voz que consola e muitas vezes é uma voz que é um remédio, porque nos cura. Assim é Cristo diante de nós, é Cristo para nós, essa presença amiga, forte, doce, consoladora. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje pede que possamos estar unidos por um vínculo especial ao Senhor, como ovelhas ao seu pastor. É esse o vínculo que Deus quer. Ele quer se relacionar conosco como o pastor que está próximo de nós. Nós não devemos racionalizar sempre a nossa fé. Assim nós podemos correr o risco de perder a percepção desse timbre da voz de Deus. Nós precisamos ir além da nossa razão e a razão precisa ser iluminada pela fé para sermos nós ovelhas capazes de escutar a voz de Deus. Essa voz, com a nossa fé, pode fascinar o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, Jesus deseja alcançar você nesta manhã. Sinta-se amado por Ele. Sinta-se protegido por Ele. Responda: eis-me aqui, Senhor, eu te amo. Escutei o seu chamado amoroso e quero te amar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.